É, meu amigo, a gente tem que inovar e agora a gente vai inventar o quê? O prêmio que importa para os melhores jogadores do mundo. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias The Best. Polêmicas vazias de ouro. Eu não sei como é que a produção vai chamar também esse quadro aqui, porque agora o que a gente vai fazer? Uma vez por mês, nós vamos estabelecer os melhores jogadores do mundo do mês anterior. Então a ideia é que sempre na primeira segunda-feira do mês, a gente faça o balanço dos 5 melhores jogadores do mundo no mês anterior. E aí quando chegar lá no final do ano, a gente vai poder fazer todo o balanço e quem tiver mais pontuação vai ser o melhor jogador do mundo via polêmicas vazias, né? É um prêmio que não significa porra nenhuma, mas que a gente vai pelo menos criar um critério, que é o critério do acompanhamento mês a mês. É claro que quando chegam fases mais decisivas dos campeonatos, as grandes atuações elas ficam muito mais marcadas, né? Um gol de título e tal. Mas a gente não tem como fazer essa subdivisão aqui. O que a gente tem é como dividir o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares por pontos. E aí nessa avaliação do mês, para o cara ser primeiro, é claro que vai ter o desempenho, os números, o poder de decisão, o nível dessas atuações, o quanto esse cara impactou no seu time. Então tudo isso vai ser levado em consideração para que a gente chegue no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar. E aí tá na tela a distribuição dos pontos para a gente conseguir estabelecer uma forma justa de fazer esse ranking, né? Que vai durar toda a temporada, todo o ano, na verdade, de 2021. Então quando chegar lá em janeiro de 22, a gente vai conseguir fazer o balanço e ver, ih, rapaz, será que esse boneco aqui do Polêmicas Vazias tá batendo com o Bola de Ouro ou com o FIFA The Best, enfim. Então o Polêmicas Vazias de Ouro ou o Polêmicas Vazias The Best tá aí e a gente vai começar o seguinte, com o quinto lugar. E aí muita gente pode falar que isso é um voto cult, né? Um voto alternativo, mas o nosso quinto lugar é Phil Foden, um dos melhores jogadores do Manchester City nessa estabilização de janeiro, o time tomando a liderança do campeonato, criando até uma certa gordura, indo bem nas Copas, né, eliminando inclusive o próprio Manchester United, então o time tá muito bem e o Phil Foden tá numa sequência excelente, né, inclusive uma sequência até goleadora. Todo mundo sabe que o Phil Foden é um grande talento da nova geração inglesa, mas ele vai aflorando e vai tomando cada vez mais confiança, né, na temporada passada já virou uma peça muito importante para o Manchester City, o Guardiola já o enxerga, óbvio, como um titular, e nessa temporada agora ele se consolidando, pisando mais na área, finalizando mais e melhor, e fechando janeiro com 4 gols e 1 assistência. Muito importante para toda a engrenagem do Manchester City. Quarto colocado, Lukaku. Fundamental também para a Inter de Milão, com jogos alguns bem épicos, né? Apesar do Lukaku ter sido substituído aí pelo menos 3 vezes em janeiro, a verdade é que ele encosta a Inter na briga pelo título italiano, sendo muito importante nesse mês, inclusive nas Copas, né? Ajudando em um jogo muito emblemático contra o Milan, né? Que tem toda a treta lá com o Ibrahimovic, mas é fato que o nível de atuação do Lukaku é muito alto a temporada inteira. Ele compensa inclusive um momento que outras figuras da Inter de Milão caíram de produção, mas ele vai mantendo sempre a pegada, né? Então são gols muito bem construídos, números muito interessantes e nível de atuação também lá no alto, impactando muito diretamente num time que tá brigando por coisas importantes. E só para bater aqui, Lukaku fecha janeiro com 5 gols e 1 assistência. Tem alguns nomes que a gente poderia colocar aqui, mas não vai botar, por exemplo, Harry Kane, teve um momento do mês muito bom, mas o Tottenham cai de produção, ele cai junto, se distancia um pouco da briga lá em cima, alguns jogos muito decepcionantes, acho que em momentos em que se cobrou muito do Harry Kane, ele acabou falhando. Outro que não vai estar aqui na lista, só para antes não espernear, então eu falo logo desde o início, Lionel Messi não vai aparecer, atuações algumas muito apagadas, a principal delas talvez na Supercopa da Espanha, né, uma campanha pobre do Barcelona até a final, o Barcelona perde a final com um grande jogo do Griezmann, mas um péssimo jogo do Lionel Messi, que tem feito jogos muito espaçados, né? Os números nem são ruins, mas as atuações são muito discretas, então não faz com que ele brigue aqui. Talvez em janeiro o melhor jogador do Barcelona não foi nem o Messi, talvez tenha sido o De Jong ou o próprio Griezmann, se você quiser, em alguns momentos. Mas se
se fosse eleger, elegeria o De Jong como o melhor jogador de janeiro do Barcelona, não o Messi. Então ele não aparece na nossa lista aqui, digo logo de antemão. Apesar do Messi ter feito 4 gols e dado uma assistência, por exemplo, nesse período, e eu não estou contando o domingo que a gente está gravando esse Polêmicas Vazias aqui. Então ele pode meter aí 7 gols contra o Atlético Bilbao, mas não vai fazer muita diferença na análise que a gente estipulou aqui. Terceiro lugar, Robert Lewandowski. Digo logo, de número, ninguém foi melhor do que ele. O cara meteu 7 gols em janeiro e ainda deu 2 assistências, ou seja, se envolveu em 9 gols. Ninguém participou tanto quanto. Porém, alguns momentos que se exigiu do Lewandowski, nesses 7 gols, só um deles foi decisivo e de fato garantiu vitória para o Bayern de Munique, que caiu um pouco de produção, é verdade. A sorte é que outros não fizeram muita força para tentar encostar na liderança da Bundesliga, mas o time foi eliminado na Copa da Alemanha, assim, precocemente por times de divisão inferior, e o Lewandowski nada, né? Então ele entra aqui porque de fato o desempenho foi impressionante, ele é pago para decidir jogo e é pago para fazer gol, e isso ele fez, né? 7 gols e 2 assistências, alguns jogos ali com Augsburg, um ou outro muito bom, e assim, é o dono da coroa, né? Como o dono da coroa, o dono do cinturão, tem que fazer muita força para tirar o dono do cinturão aí. Então o dono do cinturão continua brigando, e por que ele é o dono do cinturão? Porque ele é o atual melhor jogador do mundo, né? Então ele fica na briga, mas na terceira colocação. O segundo lugar vai para Kevin De Bruyne. Por mais que ele tenha perdido os 2 últimos jogos de janeiro, ele fez um janeiro muito constante. Em vários jogos do City ele foi o melhor em campo, muito decisivo naquilo que ele tem de melhor, que é o passe. Foram 4 assistências no mês, né? Ninguém deu mais passe para gol do que o De Bruyne nesse período, colocando o City na liderança da Premier League, criando até uma sobrinha. Também o City indo muito bem nas Copas, né? Nas 2 Copas que tem na Inglaterra, o City foi passando. Em uma dessas classificações contra o Manchester United, o De Bruyne quase não é substituído, né? Ele joga muito tempo e é muito tempo sempre no altíssimo nível. Então Kevin De Bruyne, o segundo melhor jogador do mundo em janeiro. Foram 4 assistências e um golzinho ainda de Kevin De Bruyne. E o melhor jogador do mundo para o Polêmicas Vazias de Ouro ou Polêmicas Vazias de Best de janeiro, Cristiano Ronaldo. Sim, o homem já levantou uma taça em janeiro, né, a Supercopa da Itália, decidindo, diga-se de passagem, quase todos os jogos em que ele esteve em campo. Ele foi muito importante para essa Juventus, que vai tentando respirar, brigar e encostar na turma lá de cima no campeonato italiano, mas se isso acontece é por conta do Cristiano Ronaldo, que tem tido um mapa de atuação excelente e muitos jogos bons além dos números, né? A gente tá falando aqui de um cara que meteu 4 gols e deu 2 assistências no mês e jogos muito impactantes contra Udinese, Napoli e Bolonha, por exemplo. Isso sem contar o jogo que fez na final da Supercopa da Itália, em que ele foi de novo o elemento decisivo, o melhor jogador da Juventus e o cara que abriu o caminho, que praticamente sacramentou o título da Juventus, né? Quando sai o segundo gol, já sai no apagar das luzes. Então o melhor jogador de janeiro, Cristiano Ronaldo. Portanto, na pontuação, no momento a chapa é essa aí, ó. Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Lukaku e Phil Foden. Você pode elaborar aí o seu top 5 se quiser nos comentários, e sempre lembrando, se inscreva no canal da TNT Esportes, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, espalhe o nosso ranking por aí, que vai causar uma treta danada nos seus grupinhos de WhatsApp ou também no Telegram, beleza? Nós estamos juntos, um abraço!